Então, pessoal, primeiramente, boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos começar a continuar a aula anterior, que eu mostrei para vocês como carregar as imagens do nosso carrossel, né? O nosso carrossel havia ficado dessa forma aqui, certo? Nós carregamos a imagem, deixa eu mostrar para vocês. Nós fizemos o HTML, carregamos as imagens aqui e somente isso, beleza? Fizemos a lista, ele está carregando aqui, ok? Agora nós teremos que começar a criar o nosso, configurar e editar o nosso HTML, certo? Primeiramente, o que nós vamos fazer? Nós temos que criar um CSS, né? Então, eu vou lá em File, New File, ele vai gerar o arquivo aqui. Então, o que nós vamos fazer? Salvar ele já para garantir. Então, File, Save, ok? Ele vai procurar a pasta do nosso projeto, né? Aula Slider e tal, tá na mesma pasta que o nosso diretório que tem o nosso HTML. Então, eu vou colocar aqui como style.css. Nós vamos fazer com um CSS só. Vocês poderiam colocar mais CSS, carregar Bootstrap, etc. Mas isso vocês vão ver para frente, né? Então, eu criei o nosso arquivo style CSS e nós vamos carregar ele no nosso HTML. Então, o que nós temos aqui, né? Lembro? Aqui nós temos os nossos arquivos, dizendo que é um documento HTML, a linguagem do nosso HTML, e dentro do head nós temos as informações, que são é a primeira parte que o nosso navegador vai ler. Então ele vai ler os metadados, essas coisas assim, para ajudar na parte de pesquisa, essas partes assim, o nosso título, e aqui nós vamos colocar o nosso CSS. Então eu vou colocar um link, né? A hora que eu começo a digitar link, ele já vai perguntar se quer colocar favicon, quer colocar CSS, essas coisas assim. Favicon é aquele íconezinho que fica aqui no canto, né? A maioria tem, ó, pode ver que aqui eles têm uns favicon, são esses carinhas ali. Título de curiosidade. Nós vamos carregar um link CSS, certo? Ele vai carregar, que é um arquivo de referência de estilos de folhas, né? E ele já vai carregar por padrão Style CSS. Normalmente é Style CSS, ok? Então, nós carregamos, salvamos, beleza? Está criado o nosso arquivo, salvamos. Vamos lá no nosso site, atualizamos, não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque nós não alteramos nada no nosso CSS, certo? Então, voltamos lá para o nosso CSS. Eu quero remover esses espaços aqui. Então, o que eu vou dizer? Eu vou dizer para o nosso CSS que todos os elementos do nosso que estiverem carregando aqui, nós vamos remover a margem, certo? Eu vou colocar a nossa margem como 0, que é a parte externa, e a parte interna, que é o pad, nós vamos colocar como 0 também. Salvo, vamos lá ver o que acontece. Ah, não aconteceu nada. Lembrem de atualizar sempre. Atualizei. O que aconteceu? Ele removeu a margem, removeu o pad. Foi todo aqui para o lado, certo? Agora, nós vamos começar a trabalhar com o nosso CSS aqui. O que eu fiz? Eu disse que todos os arquivos eu removi margem e removi o pad, beleza? Nós vamos começar. O CSS é da parte maior para menor. Então, qual é o nosso arquivo maior? Nós temos o body, certo? Mas eu não vou mexer no body do nosso CSS, até porque ele está aqui. O que eu poderia fazer no nosso body? Ah, eu vou alterar a cor de fundo. Então, eu vou lá no nosso body. O body não precisa o ponto aqui na frente, porque ele já é uma classe pronta do HTML, ele reconhece, body só vai ter esse. Não é o cerquilha, porque não é um ID, então é o body mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um background color como
um aqua, que é um azulzinho ali, beleza? Então, atualizar, ele vai atualizar o nosso background. Estão vendo? Que ele atualiza a cor do nosso background. Beleza? Eu vou colocar aqui só para vocês verem. Então, o que aconteceu? No nosso CSS, nós fizemos toda a parte, o que tiver dentro da CSS, primeiro ele vai remover a margem. Lembra que eu falei? O CSS lê de cima para baixo. Então, primeiro ele vai fazer isso, depois ele vai fazer as outras coisas. Nada impede que eu altere aqui o nosso tudo, por exemplo, colocar uma margem 10. Ele vai manter esse aqui, ele vai remover esse e vai manter esse, beleza? Então, vocês podem sobrepor código, certo? Só lembrando disso. Mantendo aqui o nosso estilo cascata, ele vai de cima para, ele vai de fora para dentro, né? De cima para baixo, do maior para o menor. Aqui nós colocamos uma cor no fundo. Agora nós vamos ver o que tem dentro do body. Nós temos uma classe slider ou um L. Se eu colocar o L, ele vai para todos. Por exemplo, eu tenho aqui um L diferenciado, uma lista uma L, que é um menu. Se eu definir lá aqui no meu style como o L, ele vai fazer em todos, ele vai definir aqui e vai definir aqui. Mas nós só queremos configurar o slider. Então, o que nós vamos fazer? Vamos configurar o nosso slider. Nosso slider é uma classe, então, ponto slider, certo? Abri, fechei. E aqui deixa eu só remover o nosso menu, nossa lista menu aqui, certo? O que vai acontecer? Não vai acontecer nada porque nós não fizemos nada. O que nós vamos definir aqui? Vamos definir o tamanho do nosso slider, certo? O tamanho do meu slider, ele é o tamanho da imagem, certo? Então, a minha imagem, ela tem uma largura de 1280, certo? Por 500 de altura. Então, eu vou definir aqui isso. Eu vou definir que a altura do meu slider é 500. É 500 o quê? Esse tamanho aqui da dimensão é medido em pixels, certo? Esse ali que está em 1280 por 500. Então, eu vou colocar aqui a altura do meu slider como 500 e a largura width, eu sempre confundo isso aqui, como 1280 px, certo? Que são pixels. Vamos lá, atualizamos. Ele não fez nada, porque eu só defini o tamanho. Então, aqui ele vai definir o tamanho máximo do nosso slider, certo? O que eu quero colocar? Não ficou muito legal, não ficou legal o nosso slider aqui no canto. Estão vendo que ele fica aqui, não tem espaço. Eu vou definir a nossa margem ali. Então, eu vou colocar margem. E aqui nós podemos colocar pixels. Estão vendo que aqui em cima a gente colocou 0, né? Seria ou 0 px. A gente pode colocar aqui, que é a distância, quantos pixels ele tem da margem, certo? Aqui no nosso margem, nós podemos colocar auto. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o tamanho da tua tela, né? E vai ver, a nossa tela aqui, por exemplo, tem 1500. Ele vai pegar o tamanho máximo aqui nosso, que é 1280, vai diminuir o tamanho dele e vai colocar um espaçamento de um lado e do outro. Aqui, ó. Viram? Eu coloquei como a margem como alto, seria automático. Ele vai manter o mesmo tamanho aqui, o mesmo tamanho aqui. Beleza? Então, agora nós vamos definir
a margem superior, né? Eu não quero deixar ele grudado aqui em cima, eu vou colocar um espaçamento entre ali também. Então, eu vou colocar margem. Aqui nós vamos ter margem aqui, só o margem é de todos os lados, né? De margem top em cima, left esquerda, bottom embaixo, right direita. Então, nós queremos colocar a margem em cima, né? Nós queremos colocar a margem em cima. Então, vai ser margem top. Margem top. Eu vou colocar 20 pixels para ele manter um espaçamento aqui, beleza? Então, o nosso banner ele vai ficar alinhado no meio, tipo, ele vai pegar alinhamento, margem automática na horizontal, né, que eu defini aqui, e ele vai ter um espaçamento na margem superior, beleza? Então, agora nós vemos que tem as nossas imagens aqui, né? Estou vendo que aqui do lado tem um marcador. Isso aqui é um elemento da lista, um elemento de lista, que é o nosso carinha aqui, ó, tá vendo? Nós temos uma lista, certo? Então, lembram que quando a gente vai alterar alguma coisa, aqui nós estamos na classe slider, né? E queremos alterar essa lista aqui dentro, somente essa lista aqui. O que nós temos que fazer? Como é de cima para baixo, ó, tem o body, a slider e a lista. Então, nós temos o body, slider e a lista. O slider é uma classe, então eu posso fazer o seguinte. Eu quero mexer na lista que está dentro do slider. Então, eu vou fazer um ponto slider, ponto não, vírgula, ponto slider, espaço lista, que é o nosso LI. Abro e fecho aqui. Beleza? O nome desse elemento, isso aqui é o estilo da lista. Nós poderíamos colocar quadrado, colocar flechinha, colocar uma porção de coisas. Nós vamos remover, não queremos aquilo ali. Então, nós vamos definir como list style, Ó, ele carrega aqui como square, quadrado, símbolos, essas coisas assim. Nós vamos colocar como nome, que é sem o estilo. Então, salvamos, vamos lá no nosso projeto e atualizamos, beleza? Podem ver que removeu, ok? Então, removeu a parte do lista e agora nós vimos aqui que a gente removeu, colocou uma cor de fundo, colocamos a margem e está atualizado. Só que assim, o nosso banner tem que ter as imagens ficarem todas no mesmo lugar, né? Uma, pensando assim, uma atrás da outra, né? O que nós temos que fazer? Nós temos que definir a posição das nossas imagens. Eu posso colocar elas fazendo somente isso aqui, ó. Nós vamos colocar aqui um position como absolute. Eu fazendo isso, o que ele vai fazer? Ele vai manter a primeira imagem, que é essa aqui, daí vai vir para a segunda imagem, ela vai vir na frente, e a terceira imagem vai vir na frente das duas. Então, aqui eu já fiz position absolute, certo? O que eu vou fazer? Vou dar um atualizar. E a mágica está pronta. Podem ver, aqui está com o nosso background, está sem a nossa lista e está as imagens sobrepostas, uma em cima da outra. Beleza? Então, por enquanto, a parte da configuração da imagem seria isso. Nós vamos continuar essa aula, vamos colocar os botões aqui, vamos fazer ele funcionar. Por enquanto seria isso, obrigado a todos e até a próxima aula.